Esse episódio é um oferecimento de Fileô Baile Safre, ciência para melhorar a saúde e performance dos animais. IFS, energia que abastece o bem. Exalc Lab, medir para gerenciar. Imigrante Tratores, agricultura cheia de possibilidades. Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos aí a mais um episódio do Track and Field Podcast. Eu sou o William Santos e aqui ao meu lado meu amigo e sócio Gustavo Salvati. Fala pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um episódio aí do Track and Field Podcast. É uma honra aqui tê-los conosco, acompanhando a gente mais um episódio. Queria convidar vocês aí que ainda não seguem a gente aí no nosso canal, aperta aí no botão para seguir, curtir o conteúdo e compartilhar, porque isso aí ajuda a gente a atingir um público maior, né? Nossa função aqui é tentar levar uma informação bacana, trazendo convidados que tem conteúdo para levar aí para os pecuaristas, para os técnicos e gerentes aí de fazenda. E hoje, né, William, a gente vai falar de um assunto bem bacana, né? A gente já tinha falado de mercado de gado de corte, hoje a gente vai falar dentro do mercado do gado de leite, né? Isso aí. E nós temos um convidado aqui, né, super especial, que entende muito de mercado. Vamos explorar bem aqui o conhecimento dele. Walter Galan, sócio do Milk Point e também analista de mercado, né, do Milk Point. Então, seja muito bem-vindo aí ao Track and Field Podcast. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite. William, Gustavo, prazer estar aqui com vocês. Falar um pouquinho de mercado de leite, né? Coisa boa. Tá movimentado, né? Tá movimentado, assunto bem quente. Bem quente, tá. Vamos falar aí, vamos trazer a informação pro pessoal aí. Bom demais, Walter. E para a turma, a gente sempre na parte inicial do podcast, a gente gosta que o convidado conta um pouquinho da sua trajetória profissional, né? Até chegar no que você faz hoje, para entender um pouco da sua formação e até o que você passou aí nesse meio tempo até chegar aí na função hoje que você faz. Tá bom. Bom, eu sou formado aqui na Exalc, agrônomo, de 94. Fiz meu mestrado na FEA, em administração, FEA lá em São Paulo. E assim que eu concluí meu mestrado, em 2000, eu entrei na Nestlé, na área de compra de leite. Na verdade, no começo aqui em São Paulo, depois mudei para Goiânia. Fiquei lá uns 3 anos. Aí na época, a Nestlé se juntou com a Fonterra, fez a DPA, Dairy Partners Americas, isso de 2003 a 2008. Em 2008 eu saí da Nestlé, fui para a PepsiCo na área de compras também, e saí um pouco do leite, quer dizer, comprava leite também, leite em pó e soro, em pó, mas comprava umas outras tantas commodities, soja, óleo de milho, grits de milho, açúcar, cacau, batata. Então eu tive a oportunidade de conhecer bastante coisa fora do leite, né? Bacana. E de lá fiquei 3 anos só, fui para o Grupo Tereos, um grupo francês que tem uma operação de amido em Assis, na verdade em Palmital, é perto de Assis. Mas lá foi um pouco tempo, um ano e pouco. Aí acabei vindo para o Milk Point, ser sócio do Marcelo, isso em 2014. Em 2014 a gente lançou a área de inteligência de mercado, lançou nosso primeiro produto, que é o Milk Point Mercado, uma plataforma de informações de mercado, né? Principalmente voltado para a indústria. E estamos lá até hoje, com outros produtos lançados, enfim. Voltamos para o leite com bastante força. Walter, assim, um assunto que é muito polêmico, né? E acaba que nós lidamos muito com o produtor, né? Então, na ponta ali, que é com relação à formação de preços, né? Acho que formação de preço é um ponto aí muito discutido, né, no campo, assim, como que se dá ali essa formação de preço, pensando no preço produtor ali, né, na aquisição do insumo leite? Tá. Bom, o leite que se produz no Brasil, ele vai para 4 grandes commodities que a gente chama, né, que são os produtos padronizados. Mais ou menos 20% vai para leite UHT, leite caixinha. O UHT é pasteurizado, mas a maior parte leite UHT, que é aquele que dura 6 meses em casa, não precisa de refrigeração. Mais ou menos 20% vai para leite em pó, tanto leite em pó industrial quanto leite em pó, aquele no saquinho, na lata, que a gente compra no supermercado. E 42% do leite vai para queijos. Aí os diferentes queijos, mussarela, requeijão, queijo prato, etc. Nos queijos, o principal queijo é a mussarela. Um pouquinho mais de um terço do mercado de queijos é a mussarela, né? Mussarela em barra de
3, 4 quilos e outras apresentações, fatiada, etc. Então, grosso modo, esses 4 produtos, né? A mussarela, o leite UHT, o leite em pó industrial, saco de 25 quilos, e o leite em pó fracionado são os produtos que formam o preço ao produtor. Então, a indústria vende esses produtos, tem o seu mix de preço e paga o produtor em função da variação dessa cesta de derivados, né? Basicamente é isso. Tem algumas indústrias mais especializadas em outras categorias, né? Iogurtes, como o Danone, que é muito forte em iogurte, Vigor também. Outras categorias queijos especiais, né? Mas, enfim, basicamente é isso, né? Então, mussarela, os leites em pó e o leite UHT são os principais formadores de preço de leite ao produtor. Mas quando pega, por exemplo, o produtor recebe lá, geralmente, CPEA mais alguma outra bonificação por volume, por ali vai, formação de preço. E a gente até teve conversando com o Thiago que não no mercado de leite, mas no mercado de carne, e assim, a projeção, né, da formação de preços liberada por ele é vendo o que é a negociação, né, por exemplo, frigorífico e produtor, o que o produtor executou de fato de venda para o frigorífico, e ele vai compilando aqueles dados e solta um valor com seus desvios para baixo para cima, alguma coisa disso. No leite, como que acontece? É mais ou menos essa mesma dinâmica ou não? O CPEA, até onde eu sei, eles pegam... Eu trabalhei no CPEA, eu fundei a área de levantamento de preço de leite lá no CPEA em 92, 91. Eu acho que eles continuam mais ou menos assim. A informação vem da indústria. Então a indústria manda uma planilha para eles, produtor a produtor, com o preço fechado de cada produtor. E esse preço fechado de cada produtor, dependendo da indústria, vai ter um preço base, que pode ser o preço CPEA, ou uma parte do preço CPEA. E aí depois você tem a bonificação por volume, bonificação por proteína, gordura, CCS, CBT, algumas pagam por distância, né? Quanto mais próximo você está da recepção da fábrica da empresa, mais você recebe. Está crescente a bonificação por boas práticas agropecuárias, né? Também está crescente a bonificação por redução de pegada de carbono, né? De redução da emissão de carbono, né? Isso é um tema, a gente pode discutir depois, que agora, daqui para frente, vai ser muito importante para a cadeia leiteira, né? Muitas empresas, principalmente as multinacionais, têm compromisso de redução da pegada de carbono na sua cadeia de produção, né? E a produção de leite é uma parte importante dessa emissão. Então, vocês devem saber melhor que eu. Quanto mais a vaca produz, litros por vaca, menos ela emite por litro de leite produzido, né? Isso tem a ver até mais com a área de vocês do que com a nossa. Então, isso também, produtores que adotam práticas de redução de pegada de carbono, em algumas empresas eles recebem mais. O que se chama de agricultura regenerativa, né, que é o plantio direto, agriculturas que preservam matéria orgânica no solo, também em algumas empresas eles recebem mais, enfim. Tem uma gama, dependendo do laticínio, não tem um padrão por laticínio, mas dependendo do laticínio tem uma gama grande de critérios de bonificação, né? Então, normalmente é base CPEA e mais qualidade, mais essas outras coisas todas aí. E nessa questão dessa cesta de produtos, né? O consumo dela pelo mercado, o consumidor final, ele muito depende do momento econômico do país. Sim. E eu lembro, não sei se você lembra na aula de economia que a gente tinha muito tempo atrás. Vamos ver. Até o nosso professor também de gado de leite falava, né? Eu não sei como é que é esse cenário hoje, né? Qual é os produtos, até eu acho que é até melhor explicar o conceito, você vai saber explicar muito melhor que a gente, da parte de elasticidade de renda. Sim. Quando a renda sobe, qual o produto que é mais consumido? Quando a renda cai, qual que é menos consumido, né? É a elasticidade de renda da demanda, né? Quando aumenta 1% a renda, quanto mais próximo do 1, é mais elástico o produto, quando mais longe do 1, né? Sim. Menos elástico. É que nem, vamos dizer assim, arroz e sal. Se você aumenta a sua renda, você não vai aumentar o seu consumo de sal. Você aumenta até um determinado nível e a partir daí você vai consumir outras coisas. E, vamos dizer, queijo gorgonzola versus um leite de caixinha. Se aumenta a sua renda, você vai consumir leite de caixinha até um determinado
volume lá. Sim. A partir daquele volume, você vai migrar para um iogurte mais bonitinho, mais especial, um gorgonzola, um Gouda. Você vai aumentando o seu consumo para linhas de produtos que são consumidas quando tem mais renda, né? Então é mais ou menos esse o conceito. No Brasil, a gente tem um consumo forte de leite líquido, né? O HT, caixinha, pasteurizado. O Nordeste é muito forte no consumo de leite em pó. 60% do consumo de leite em pó em saquinho ou em lata é no Nordeste, eles estão muito acostumados a isso. Mas o consumo varia e evolui em diferentes formas, conforme a renda da região, conforme a renda do consumidor, conforme o preço, né? O leite começou a ficar mais barato. Você pega... Vocês não eram provavelmente nascidos, né? Lá no início da década de 90, eu lembro que eu trabalhava no CPEA, você pegava o preço do leite UHT caixinha e o preço do leite barriga mole, o pasteurizado. Vamos dizer, naquela época o pasteurizado era R$2 para o consumidor final, mais ou menos, né? Um exemplo. E o de caixinha era R$7, R$8. Era muito diferente. E o caixinha ele foi caindo, né? O preço, ele foi se aproximando e ficou super competitivo versus o pasteurizado. Então um produto que era em determinado momento nicho, né? Que a gente fala um produto de nicho, ele virou um produto de consumo geral aí da população. Enfim, as coisas mudam, evoluem e tudo mais, né? Dentro desses 3 produtos aí, 4 na verdade, né? Leite em pó, mussarela, basicamente mussarela, né? E fluido, o HT. A demanda nacional, agora abordando nacional, ela é mais ou menos constante ou tem oscilações muito grandes, igual o Gustavo comentou que alguns produtos, né, o consumo de lácteos, ele está muito relacionado com renda, né, da população. Iogurte, né, queijos finos, né? Exato. Mas esses produtos aí que são, chamar de básicos, né, dentro de uma cadeia alimentar, leite, fluido, HT, mussarela e leite em pó, talvez, é uma demanda meio que constante ao longo do ano, com pequenas variações, obviamente? Sim, mais ou menos constante ao longo do ano. Por exemplo, leite e o HT cai um pouquinho, mas não cai tanto, mas cai um pouquinho nas férias, né? Porque férias escolares as crianças consomem talvez menos, né? Do que no momento de aulas e tal. Mas de forma geral é bem constante. Queijos tendem a crescer um pouco no inverno, né? O pessoal faz mais refeições que levam queijo, né? Então, fondue, pizza, etc. O leite em pó, alguns tipos de leite em pó, por exemplo, a indústria de sorvetes consome muito leite em pó desnatado, né? E a indústria de sorvetes, essa sim tem uma sazonalidade muito grande, né? No verão consome-se muito sorvete, no inverno cai bastante o consumo. Então, como o sorvete é bastante sazonal, o leite em pó desnatado que vai para sorvete, nesse caso aí específico é bem sazonal também, né? Mas o leite em pó desnatado não vai só para sorvete, vai para outras tantas coisas, né? De forma geral, eu diria que o consumo é mais ou menos constante ao longo do ano, com algumas oscilações, provavelmente essas aí que eu falei. Então, quando o preço ele pega uma tendência de alta, é por oferta de leite. Isso, geralmente... é o que está acontecendo, por exemplo, ou de baixa, né? É o que está acontecendo agora, né? O leite é bastante sazonal, então a demanda é flat, que a gente fala, né? E nos momentos que você tem baixa de produção, aumenta o preço, no momento que você tem alta de produção, os preços normalmente baixam, né? E vice-versa. E foi muito, ano passado, né? Acho que esse ano está indo para um caminho semelhante, a entrada desses leite em pó. Isso realmente impacta muito o mercado? O importado, você disse. O importado, esse leite importado. Leite a gente, importado. No total ano, a gente importava aí até 2022, meados de 2022, a gente importava aí 2%, 3% do que a gente consumia total ano. Lá no meio de 2022, o nosso preço aqui começou a ficar muito alto e começou a entrar mais importação. E de lá para cá, nós estamos importando aí na média ano 8%, 10% do que a gente consome. Então aumentou mais. Mas assim, não é uns 50% do nosso consumo, é 10% do nosso consumo. Mas a importação em alguns meses, ela tem uma determinada sazonalidade, que ela entra mais em agosto, setembro, outubro. Aí ela pode chegar em uns
15%, quase 20% do que a gente consome. Aí provavelmente ela atrapalha um pouco mais. Uhum, entendi. E assim, tinha assim, né, algum tempo atrás, né, que é essa oscilação de produção a nível Brasil, né? Leite de pasto, leite de confinamento. Então, esse meio de ano que nós ultrapassamos, é que agora geralmente eram os momentos de pico de preço, né? E isso tem sumido, né? Na verdade, assim, o preço tem se mantido talvez até constante, ou agora que teve queda, né, no preço aí nos últimos meses. E isso, vocês têm rastreado a origem? É mais leite de fato entrando no mercado nessa época do ano? O pessoal se profissionalizou mais? Tem duas grandes mudanças acontecendo. Uma delas é isso aí que você já mencionou, leite de confinamento. Tem cada vez mais leite em confinamento com post-freeze-thaw e tal. Que até produz mais no inverno. Exatamente. Que é a lógica inversa, né? Isso, exato. Do que a pasta. A vaca está mais confortável, ela produz mais. Nas pontas, lá nos meses de verão, ela sofre mais, produz menos. Uhum. E essa é uma mudança importante. Uhum. Então a gente faz uma pesquisa, deve estar para sair semana que vem, a outra, que chama-se Quem Produz o Leite Brasileiro. A gente pega a informação de vários laticínios, está dando aí 35%, 36% do leite, de uma amostra razoável. E desse pessoal a gente mapeia aí que mais ou menos 50% do leite desse pessoal, talvez até um pouquinho mais hoje, vem de produtores que produzem em confinamento. Isso há 5 anos era 15%. Uhum. Então o leite em confinamento, aí vocês me dizem que se é bom ou se é ruim isso, mas o fato é que o leite em confinamento está crescendo. Uhum. E com ele exatamente esse efeito que você mencionou. A curva de sazonalidade muda, ela está sendo puxada mais para o meio do ano. Uhum. Esse é um efeito. E o outro efeito é o sul do país. O sul do país está crescendo em importância no abastecimento total do mercado, né, do país. Né? Lá atrás, 1990, grosso modo, metade do leite brasileiro, um pouquinho menos, aí 48% do leite brasileiro era produzido aqui, sudeste, principalmente Minas. Então você tinha uma determinada curva aí. Hoje, 34%, um terço, mais de um terço do leite é produzido no Rio Grande do Sul, do sudoeste do Paraná para baixo. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, sudoeste do Paraná. E outros 33%, 32% aqui no sudeste, aí as outras regiões se dividem aí. Então, e o sul tem uma curva sazonal diferente também. Ele cai antes, né? Aqui em cima, a curva que a gente conhece aí tradicional é o fundo do poço é junho e julho. Lá no sul é abril, maio, né? Uhum. A partir do dia 15 de maio, tradicionalmente começa a reagir a curva. E o pico lá do sul é agosto, setembro, outubro. Né? Não é novembro, dezembro e janeiro, como é aqui. Então você também está puxando, até por essa maior importância da região sul, está puxando a curva mais para o meio do ano. Então tem esses dois efeitos, mudança para confinamento. E o sul, que puxam estão mudando a sazonalidade. Entendi. Então, às vezes, você ouve empresas... Tem empresas que usam leite nos seus processos, né, mas não estão acompanhando muito o mercado, né, que empresa de biscoito, chocolate e tal, que esse pessoal compra um monte de coisa, inclusive leite. E eles falam, não, vou esperar o final do ano, porque final do ano é onde o preço vai baixar, porque vem muito leite. Hoje não mais. O leite está vindo, vamos dizer, nós estamos quase no pico de produção, estamos no pico de produção total Brasil e agora estabiliza e começa a cair. Então a curva já está mudando, Bacana. E hoje, só entender um pouquinho dessa dinâmica, que isso é uma dúvida até particular minha, com relação... Sempre teve essa questão de importar leite ali do Uruguai, né? E como que funcionaria, talvez, para o Brasil exportar leite? Né? Já teve algum momento que ele exportou? Qual que é o produto que o mercado externo mais demanda? O preço nosso é competitivo, não? Como que funciona essa dinâmica? Isso é uma conversa longa, hein? Na época de DPA, né? Eu te falei para vocês que a DPA foi em determinado momento aí uma junção entre Fonterra e Nestlé. Fonterra veio para cá porque ela queria transformar o Brasil numa plataforma de exportação, né? Mas aí tem sérios problemas, não vou dizer assim problemas, né? Tem desafios para a gente atacar desde antes da porteira, inclusive, né?
O sêmen que o produtor brasileiro usa, normalmente é um sêmen, é um touro, aí vocês podem me dizer melhor também. São touros positivos para volume, Uhum. né? Sim. Para começar, a gente deveria ter o uso maior de touros positivos para proteína e gordura, né? Uhum. Você olhar o que eu falei aí de 40% para queijo e 20% para leite em pó, só de largada, 60% do leite dos produtos são produtos que precisam de sólidos. Uhum. Né? E a gente está usando touro para volume. Uhum. Por que a gente está usando touro para volume? Porque a indústria ainda paga por volume. Isso, Né? esse é o ponto. Então esse é um segundo desafio. Pô, a indústria tem que pagar por aquilo que valoriza o produto final dela, né? Sim. Que são sólidos. Ela tem que valorizar menos volume e mais sólidos. Isso lá em 2003 a gente começou a pagar, no caso na época de Nestlé, né, por sólidos, mas o mercado não veio, então a Nestlé melhorou, mas o mercado melhorou. Se olhar resumidamente, de 2003 até 2025, a gente continua aí com 3,3, 3,2 de proteína, 3,6, 3,7 de gordura, 7% de sólidos úteis, né, que o pessoal fala, proteína mais gordura. Uhum. Se olha a Nova Zelândia, tem 8,7, 8,8. Então, só de largada aí a vaca, o leite já sai mais competitivo aí, 25, 30%. Uhum. É isso mais ou menos, né? 1,6 vai ter 20%. É mais competitivo da vaca, né? Aí tem outros pontos. O custo de produção na fazenda, né? A gente tem muitos produtores grandes que têm um custo competitivo, tem muito produtor pequeno, né? Que aí o custo talvez não seja tão competitivo, porque o leite é uma atividade com escala, economia de escala que a gente fala, né? Uhum. Quanto mais se produza, o custo marginal é menor, né? Uhum. Você vai comprar um equipamento, vai comprar um tanque de resfriamento. Essa conta eu faço há bastante tempo, eu vi uma tabela de preço de tanque, um tanque de 200 litros de leite. Por litro de leite de capacidade, ele vai custar acho que uns 25, 30 reais para investir, né? Um tanque de 2.000 ou 3.000 litros, ele vai custar uns 7 reais por capacidade instalada. Uhum. Então só aí vocês veem que o cara maior ele tem um benefício da escala, né? Isso é um outro ponto importante. Logística de coleta de leite. Né? Você olha a Nova Zelândia, desculpa, você tem a Fonterra e mais duas ou três, né? A Fonterra acho que tem 85% do leite da Nova Zelândia. E o leite é tudo concentrado em uma região mais concentrada, né? Sendo bastante redundante. Então, tem um conceito na coleta de leite que é mais ou menos, que chama densidade de coleta. Litros de leite por quilômetro rodado. Lá na Nova Zelândia, eles chegam a quase 200 litros de leite por quilômetro rodado. Por quê? Tem poucas empresas, o leite é produzido numa região bem concentrada e então consegue-se carregar mais leite, transportar mais leite por quilômetro. Uhum. Aqui no Brasil, tem empresas com 30 litros de leite por quilômetro rodado, menos até. Porque você tem o leite é produzido de forma mais dispersa, digamos assim, né? E você tem mais gente comprando leite. Né? Lá tem 3, 4. Aqui numa rota de leite, numa estrada, passam 8, 10 caminhões de leite na mesma rota. Então, reduz a densidade, né? Eu estava em Patos de Minas, lá no Milk Show da Copatos. Em Patos, segundo me falaram lá, o Ítalo, que é o gerente de compra de leite lá, em Patos tem 40 laticínios comprando leite, na cidade de Patos de Minas. Caramba. Então, esse é um outro problema. Aí a indústria. Eu tive, na época de DPA Nestlé, visitando a Fonterra 2 vezes. E fui numa fábrica que processava, e não era uma fábrica maior deles, 20 milhões de litros de leite por dia. O custo de conversão deles lá, acho que era $150 por tonelada. Isso para leite em pó, né? Custo de conversão, transformar leite em leite em pó. Aqui a nossa maior fábrica, eu acho que é da Nestlé ou da CCGL, não me recordo bem. Enfim, a nossa maior fábrica é uma fábrica de 2 milhões e meio de litros de leite. O custo de conversão bem maior. Aqui, na média Brasil, fala-se em $450 por tonelada de custo de conversão. Então você tem nas diferentes. Não é a culpa do produtor, não é a culpa da indústria, o sistema como um todo
ele é mais caro, ele é menos competitivo em custo, né? E você perguntou que produtos são exportados? Basicamente leite em pó e queijos, né? Os produtos com mais sólidos. Então, a gente, quer dizer, tem um desafio enorme aí de trabalhar. Aí tem, não mencionei, mas é legal pelo menos mencionar a logística da fábrica até o porto, né? Os custos disso, o custo dentro do porto, enfim. Tem uma série de fatores aí que são onde a gente tem que melhorar a nossa competitividade. A gente chegou a exportar de 2006 a 2008. A gente foi exportador líquido, né? Exportador exportou mais do que importou, mas era um momento de nossa taxa de câmbio bem desvalorizada, o que aumenta a competitividade, e preço internacional muito alto. Então era um momento assim, era tudo específico. Bem específico. Então, normalmente, a gente não é competitivo. E o maior importador hoje que a gente tem no mercado global? China. China importa de leite em pó, é o maior importador. Tem outros países, Argélia, que inclusive entrou recentemente no mercado comprando bastante leite em pó. Argélia, países da África, países do Oriente Médio, são também grandes importadores. A gente falando disso, né? Normalmente os grandes exportadores de petróleo, os países do Oriente Médio, Venezuela, são grandes importadores de leite, né? Eles produzem pouco leite, mas tem muito dinheiro pelo petróleo, então eles acabam importando bastante leite. Bacana. Eu tive a oportunidade de ir na China, até o nosso, que foi orientador nosso aqui de doutorado, o professor Nusso estava lá, a gente visitou uma fazenda grande lá, que eles já tinham, aí tem também a parte de fomento do governo, né? Mas eles tinham uma planta de leite em pó dentro da fazenda que tirava 500 mil litros de leite por dia. E complementando a isso, eu li um livro sobre a China e contou muito um case de sucesso do Starbucks, né? Contando um pouco aí que a Starbucks estava num momento difícil, mas ela ensinou o chinês a tomar café e leite também, os produtos dela lá, várias combinações que eles têm. Eu nem lembro o número, mas um número muito grande de lojas foram abrindo na China, né? E também, eu não sei, eu acho que o hábito chinês, até o professor Thiago discutiu da parte de carne, que está aumentando o consumo de carne, mas eu acredito que também nessa parte de lácteos também, ele está aprendendo a conhecer e está aumentando um pouco também, né? Sim. A China, assim, é sempre, quando ela se movimenta no mercado, ela gera um movimento grande, mas a gente nunca sabe exatamente, pelo menos no mercado de leite, o que está acontecendo lá. Se eles estão aumentando a produção local ou não. Tem momentos que aparentemente sim, tem momentos que aparentemente não. Enfim, mas eles causam um estrago, né? Fazem um movimento grande no mercado internacional. Né? E você vê assim, alguma perspectiva para o Brasil vir a se tornar aí exportador de leite ou derivados? Eu acho que a cadeia do leite está mudando bastante, muito, muito. Né? Essa mudança que eu falei nos últimos 5 anos, lá dos 50% do confinamento, é só uma das algumas mudanças que estão ocorrendo. Né? Você tem um efeito de consolidação na indústria que está ocorrendo. Hoje tem a Lactalis é um grande player, o maior, né? Há pouco, não sei há quanto tempo ela entrou, mas ela está não há tanto tempo assim no mercado, né? Então, gente, a nossa cadeia de produção está mudando bastante. Está mudando no sentido de ficar mais competitiva. Se você pega os grandes produtores, né, os top 100, ou nem precisa necessariamente ser top 100, mas você pega grandes produtores, são caras, hoje o leite de longe é a melhor atividade no campo. Nada bate o leite em termos de rentabilidade, principalmente se você compara os dados de um top 100 ou de alguém próximo a isso, com soja, com milho, com eucalipto, mesmo com café, que está estourando de preço hoje, ele está quase empatando com o leite, né? Assim, então, e aí vai muito para a parte de vocês aí. A gente ainda tem um problema, até tem um gráfico aí que a gente vai falando, vou lembrando das coisas. De coeficiente de variação de produtividade, né? Soja produz aí 60, 70 sacos por hectare. É isso que você sabe que é isso que você tem que produzir, seja no Mato Grosso, no Paraná, no Mato Grosso do Sul,
é isso. Uhum. Eucalipto é a mesma coisa. Cana, mais ou menos a mesma coisa. O leite, você tem um cara produzindo 3 mil litros de leite por hectare ano, ao lado de um cara produzindo 40 mil litros de leite por hectare ano, né? Então, eles têm, obviamente, atividades diferentes, números diferentes, rentabilidade diferente. E esse cara aqui dos 3 mil, provavelmente, se ele permanecer nos 3 mil, ele vai ou arrendar para cana, ou vender para alguém, ou arrendar para soja, dependendo de onde ele estiver, né? Então, isso ainda acontece no leite. Então, esse coeficiente de variação de produtividade, que na soja é baixinho, no leite ainda é muito alto, né? Você tem gente produzindo muito ao lado de gente produzindo muito pouco, né? E isso é uma coisa que está mudando, né? Você começa a ter uns grandes números aí. Leite 30 mil, 40 mil litros de leite por hectare ano, mais ou menos. Os top 100, a média deles é 31 mil. Investimento no leite é de R$1.000 a R$1.500 por litro de leite produzido dia, sem considerar a terra, né? Esse mais ou menos você tem mais do que isso, você está investindo demais, está produzindo menos leite, está produzindo de menos, né? Poderia produzir mais leite. Então começam a surgir alguns números, mas de forma geral, esses caras, não necessariamente grandes, mas os caras muito produtivos, a rentabilidade deles hoje é de longe a melhor, né? Mas a complexidade aí também, vocês certamente sabem falar melhor do que eu isso. Complexidade de se gerenciar uma fazenda leiteira versus uma fazenda de produção soja-milho, por exemplo, no leite é muito maior, né? Sim. O leite, o cara tem que ser um excelente agricultor, um excelente criador de vacas, um excelente extrator de leite, um excelente gestor de pessoas, enfim. A complexidade de uma fazenda leiteira é muito maior do que provavelmente qualquer outra atividade também, né? Então tem esse outro lado também. Essa consolidação no mercado, isso a gente já viu esse movimento lá nos Estados Unidos. O pessoal fala que hoje a gente tem 25 mil produtores lá. Na China também, que eu tive lá, o pessoal veio mostrando essa redução. Como que vem se comportando aí o número de produtores aí ao longo desses últimos 20, 25 anos aí, que vocês fazem levantamentos? Como é que vem comportando esse cenário? Números aqui no Brasil é sempre um desafio, né? O IBGE, o último dado deles é 1.170.000 produtores, acho que é isso, né? O censo de 2017. A gente acredita que produtores comerciais que fazem o volume de leite do mercado brasileiro sejam aí 250, 300 mil produtores. Não mais do que isso. A gente está tendo uma redução, mas provavelmente a gente está reduzindo numa velocidade menor do que em outros mercados, né? Mas está reduzindo. Você pega o Rio Grande do Sul, esse é um dado da Emater lá, em 2015 tinha próximo de 90 mil produtores. 2023, 33 mil produtores. O número de 2024, eu tive lá faz pouco tempo, eles já devem ter divulgado, eu não vi ainda, mas falavam de algo próximo de 22 mil produtores, ou seja, de 90 veio para 22 em praticamente menos de 10 anos. Então tá reduzindo aqui também, talvez mais lentamente do que em outros locais, né, do que em outros países, mas está reduzindo também. Entendi. E o que você vê de tendência? Uma das coisas que a gente observa é que tem algumas grandes fazendas que elas verticalizam a produção. Isso é uma tendência também em outros mercados, nos Estados Unidos ou em outros países. E é uma coisa assim que eu sempre me questionei, né? Mesmo algumas fazendas que a gente conhece aqui em São Paulo, que está no meio do público consumidor, eles não conseguem ainda vender tudo que eles produzem. Sim. Mesmo estando, talvez aqui, a maior população, várias cidades aqui de 100, 200, 500 mil habitantes aqui no entorno, e eles não conseguem desovar isso, né? Principalmente se for leite fluido, que tem uma duração também um pouco menor. Mas você já viu alguns movimentos ou cases em outros países de fazendas, fazer uma construção de marca e deixar de vender para o laticínio e ir para esse outro ramo também? É uma tendência, não é? É um nicho? Eu não conheço muito. O Marcelo, até meu sócio, né, teve na Inglaterra recentemente, lá num congresso, numa visita técnica, aliás, uma promovida pelo consulado e tal,
de UK, né? Ele fala trouxe com as informações de muitos produtores produzindo para o Carrefour, para o supermercado, produzindo para uma cadeia para o McDonald's da vida, por exemplo, passando por uma indústria, mas dentro de um conceito de qualidade e especificação para atender aquele cliente final, mas passando por um laticínio que não era dele, produtor. Aqui no Brasil a gente tem casos aí de produtores verticalizando, mas de fato o pessoal não consegue, muitos deles não conseguem vender toda a sua produção como produto final com a sua marca. É um mercado diferente, é um bicho diferente, né? Vender derivado lácteo, né? Então, e a indústria verticalizar para trás, ou seja, a indústria fazer seu próprio leite, eu sinceramente acho pouco provável, né? Você pega uma fábrica de 1 milhão de litros de leite, teórica, né? Essa fábrica vai custar, dependendo do que ela fizer, uns 200 milhões, 300 milhões de reais de investimento. 1 milhão de litros de leite para você colocar no campo, sem a terra, dá 1,5 bi. Então, para uma fábrica usando aquele número lá de 1.500, Você falou, né? sim. Então, para uma fábrica de 1 milhão de litros, você tem 1,5 bi investido no campo e uns 200, 300 investido na fábrica. Então, assim, a verticalização do produtor para frente existe em alguns casos, a gente sabe que não é muito simples, mas existe, eu acho que pode ser uma tendência para atender mercados grandes, tal, São Paulo, grandes cidades ou mercados de nicho, né? Ou que remuneram melhor, produtos frescos, né? Não produto que vai competir, não uma commodity, né? Sim. E a indústria verticalizar para trás Mais difícil. Mais difícil porque vai muito investimento, né? Vai muito investimento. Então, a gente sabe que tem empresas que trabalham com 400, 500, 600 mil litros e tem a sua fazenda lá de 20 mil litros, 30 mil litros, até mesmo para ela conhecer o negócio do produtor, para ela saber como é que funciona e também como um investimento do proprietário da indústria, que normalmente é uma indústria familiar. Mas ela ter 400, 500 mil litros para atender 100% da sua demanda no investimento dela no campo, eu acho difícil porque é muito investimento. E, aliás, investimento é um outro grande desafio na cadeia, né? Eu te falei, é 1.500 reais por litro de leite produzido, né? Se a gente for substituir todo o leite importado por leite de produção nacional, isso aí dá um montão de dinheiro que precisa entrar financiado na cadeia, né? Na cadeia produtiva. Se pegar um pequeno produtor, para ele crescer, ainda que ele tenha já os seus investimentos feitos, ele vai ter que investir mais. Então, o financiamento da cadeia produtiva é um grande desafio daqui para o futuro, né? Olhando o leite para o futuro. E assim, porque, pegando isso daí, porque se tem margem, assim, e a gente convive bastante com o produtor, obviamente, se tem a atividade, e ela é uma atividade de margens interessantes, né? Vamos pensar aí, boas propriedades, trabalhando com 20% de margem operacional, alguma coisa próximo disso aí, 15%, 20%. E assim, tudo está dependente também, né, de preço do produto, custo de produção, enfim, mas dentro dessa margem aí, ele tem ânimo para investir. Só que, obviamente, você tem que ter linha de crédito, porque ele não consegue alavancar o negócio por recurso próprio, né? Ainda que alguns façam isso, né? Com dinheiro próprio. Tá cada vez mais difícil, porque são, assim, cresce numa velocidade muito alta e negócios grandes, né? Então, você pega alguns produtores e o que eles têm bastante queixa hoje é, de fato, com relação a capital para alavancar o negócio, né? Tem gente que, assim, ele tá forçado a crescer porque se ele trabalha bem zootecnicamente, e aí com o semi-sexado, toda essa evolução tecnológica que acontece no mercado, o volume de fêmeas na fazenda, ele cresce naturalmente e ele se vê num ponto assim, ou eu cresço ou vou ter que vender esse gado. Porque... E é interessante para ele crescer, sim. porque entra mais leite é faturamento, enfim. Mas às vezes ele se vê como um empecilho ali, buscar investimento, né? Assim, quero crescer, mas não tem investimento. Interessante você ter falado isso, porque esse dinheiro não vai vir do governo. Não vai vir agora e não vai vir no futuro, né? Então, a gente acredita, aí falando como empresa, né, Milk Point, a gente tem até
iniciou esse ano um braço de capital, né, Milk Point Capital, para tentar viabilizar linhas de financiamento, fundos, FDICs, viabilizar financiamento, aproximar a Faria Lima do leite. Vamos dizer assim, tem um parceiro nosso nessa iniciativa, o Luiz Leite, que inclusive é filho de produtora, filho da Antonieta da Rex, e está conosco nessa iniciativa, né? Um cara que conhece muito mercado financeiro e tal, porque a gente acredita, e eu acho que para todo mundo está claro, que esse recurso que você mencionou aí, que já é necessário e vai ser mais necessário para financiamento, não vai vir de fontes oficiais de financiamento, né? O governo vai ter cada vez menos dinheiro, isso historicamente já vem acontecendo, o governo vai ter cada vez menos dinheiro e esse dinheiro vai ter que vir de algum lugar. E para ter um salto grande, o produtor, para tirar do bolso, é difícil, né? Então, vai ter que ter linha de financiamento. Aí tem uma oportunidade legal também. Mas hoje, assim, isso é um ponto que limita crescimento. Eu acho que sim, né? Eu acho que sim. Então, a gente tem que ter uma solução privada. Uma solução pública, eu acho que não vai vir daí. Uma solução privada para esse problema, né? Aí, fazendo o nosso jabá aí, o Milk Point Capital, estamos aí tentando viabilizar isso, né? Bacana. A gente sempre comenta muito isso quando a gente pega o produtor crescendo e às vezes quando ele está num extrato ali de produção de 3.500 e ele vai dar um salto aí que ele tem que crescer para 5, 6 mil e ele vai construir um novo galpão, às vezes vai ter que dar uma implementação na sala de ordenha, ele vai ter um custo, vamos dizer assim, numa linguagem mais simplista, do cara de 6 mil, mas ainda vai estar crescendo a produção. Isso. E aí, normalmente, a gente vê muitas vezes o cara saindo da atividade nesse salto. E aí, talvez, alguns momentos, o produtor tem que repassar por esses ciclos, né? Talvez de 10 mil para 15 mil, mas aí ele já tem um volume de leite um pouco maior, tem mais acesso a crédito no banco ou alguma coisa nesse sentido. Mas às vezes a gente percebe, isso aí é totalmente empírico, mas quando o produtor está nessa faixa de produção dos 3 para os 7 mil, como se fosse um vale da morte. O de 3 mil para trás, às vezes ele é familiar, isso. E ele tem uma estrutura até aquilo ali, né? E na hora que ele tem que esse salto de botar mais funcionário, ou construir galpão e ordenha, que eu acho que é o mais caro, ou comprar terra, claro, e a gente percebe muito isso aí na prática, né, Will? Sim. De fato, é um gargalo, né? E a gente estava conversando também esses dias com um gestor, né, que trabalha na parte de gestão financeira, enfim, dentro da grande fazenda aí no Brasil. E assim, hoje a fazenda, assim, num horizonte de, vamos colocar aí de médio prazo, tá? 5 anos, ela não pretende crescer em número de animais, estamos falando da fazenda de 2.100 vacas ordenhadas, mas porque essa capacidade de equipamento, né, de ordenha, se ele aumentar gado, ele começa a perder média. Entendi. Então, assim, ele quer talvez até diminuir um pouco de número de animais, aumentar a média desse rebanho, que acaba ganhando eficiência, né? Que entra no que você comentou atrás, que eu acho que é interessante a gente discutir, que é a diluição de todo o carbono emitido, metano e por aí vai, porque o animal está produzindo mais com a mantença fixa, vamos colocar assim, né? E você acaba diluindo isso. Então, assim, ele falou, ó, nós queremos crescer, tá? O propósito da fazenda é crescer, mas nesse momento nós vamos trabalhar mais eficiência, botar mais leite por animal, por causa dessa capacidade, colocar estática ali de extração, né, do produto mesmo, porque requer um investimento muito alto. Então, e aí ele até ele comentou do negócio do robô. Modular, exato. Que o robô tá permitindo, como a rotatória deles já tá no máximo, eles começaram a colocar o robô, porque o robô consegue fazer um crescimento modular. O cara consegue planejar, porque se ele tivesse que pôr uma outra rotatória até ele encher ela toda, porque ele não pode fazer uma rotatória para encher em 3 meses. Ele tem que pensar no negócio que, ó, claro, para daqui 5 anos eu tá... O robô não, cada um robô que eu ponho, umas 60 vacas, né? 2.000 e poucos litros, né? 50, 60. 50, 60. E isso foi bem interessante esse comentário dele. E Walter, eu acho que um negócio muito bacana que o Milk Point faz é a parte do levantamento dos top 100. Eu queria que você comentasse um pouco desse projeto e como que foi evoluindo, assim, hoje, qual que está sendo o crivo, vamos dizer assim, a régua para entrar nessa turma, como é que está a concentração deles aí pelo Brasil, alguns dados aí que você acha relevante, que vocês vêm acompanhando aí dessa turma. A média dos top 100 hoje, salvo engano, 32 mil litros de leite por produtor, né? Se olhar
25 anos atrás era 6 mil. Então, eu não participo diretamente, então não tenho os números de cabeça, mas o crivo acho que está em 15, 20 mil litros, né? Para baixo disso não entra mais, né? Não está entrando. E assim, é uma tendência, né? Uma tendência de crescimento desse pessoal aumentar volume. É um trabalho que é interessante a gente ver, porque assim, as pessoas, de forma geral, se interessam por participar, né? O produtor, a própria indústria que indica, mas tem alguns casos que o produtor poucos, né? Que não gosta de abrir seus números, né? De divulgar e tal. Mas, de forma geral, é um levantamento bem interessante. Ele traz algo, o caminho, traz a visão do futuro que já é presente do leite brasileiro. Até o Marcelo, nessa viagem que ele menciona, que eu mencionei aí, que ele fez há pouco tempo lá, as fazendas top inglesas são fazendas que não ganham em nada em tecnologia de fazendas top aqui, muito pelo contrário. As top daqui são melhores que as top de lá, pelo menos as que ele viu, né? Enfim, eu acho que é uma vitrine aí do que é o leite hoje, do que pode ser no futuro, né? Isso é uma das funções importantes, acho que, desse levantamento. Bacana. E isso também é uma das coisas, eu não tenho a resposta para isso, mas a gente era muito discutido lá nos Estados Unidos, né? O pessoal pergunta, mas o cara, o maior produtor do Brasil produz aí entre 100 a 120 mil litros. Por que no Brasil ainda não tem fazendas de talvez aí 400 mil, 500 mil, que lá nos Estados Unidos é muito mais recorrente, né? Você saberia dizer o porquê disso, a maturidade do mercado lá, ter menos, já ter muito pouco produtor? Eu não, na verdade, nunca parei para pensar nisso, não, mas eu acho que a gente tem tecnologia e estrutura para ter uma fazenda de 500 mil litros de leite por dia, algo assim, né? Só uma questão de tempo aí para... Tem fazendas que estão dobrando de tamanho aí a cada 2, 3 anos, que logo elas batem... Talvez vão chegar perto disso, né? Então, não vejo nenhuma dificuldade, assim, E isso para a indústria, porque assim, se diminuir número de produtores, concentrar a produção, tem algumas características nisso daí, né? Vamos pensar na indústria aqui. Por exemplo, que se existe uma competição natural de... eu preciso captar, sei lá, 1 milhão de litros de leite, tenho aqui X produtores me fornecendo esse 1 milhão de litros de leite, e a partir do momento que eu começo a diminuir o número de produtores e aumentar o volume de produção por produtor, vamos pensar aí... eu perdi um produtor que me entregava 100 mil litros de leite e minha captação diária é 500 mil, por exemplo. Perdi 20% da minha captação. Sim. Como que a indústria também enxerga isso? Como que ela tem trabalhado? Você tem alguma coisa de fidelizar, de fato, aquele... Hoje é interessante esse ponto que você traz, porque se olhar, a gente até tem acesso a alguns dados de algumas empresas, obviamente a gente não pode falar o nome, tá? Mas o produtor de leite hoje no Brasil é muito menos fiel do que era lá atrás. Lá atrás, no começo dos anos 2000, na minha época de Nestlé, 80% dos produtores fornecia para a empresa há mais do que 5 anos. Então era a gente que estava lá há muito tempo e com ideia de permanecer muito tempo. Hoje, empresas trocam, o nível de fidelidade baixou tanto que, teoricamente, a cada 3 ou 4 anos, a empresa troca toda a sua base de fornecedores, né? É muito volátil, né? Então o produtor está muito mais ligado no mercado, está muito mais ligado no que está acontecendo, questiona muito mais a indústria em relação a preços, a precificação. Imagina o desafio, né? A gente falou de pegada de carbono. Eu preciso desenvolver um produtor para que ele reduza a pegada de carbono da produção dele, porque eu preciso disso na minha cadeia de valor. E esse cara, possivelmente, aí por esse nível de fidelidade, daqui a 3, 4 anos não vai estar mais comigo. Então eu faço um investimento em tecnologia, em informação, em conhecimento desse produtor e daqui a pouco ele não está mais lá comigo. 10 centavos, 15 centavos a mais, ele vai para outro lugar, né? Então esse é um grande desafio para a indústria, um enorme desafio para a indústria. E o outro desafio, mais para o produtor, mas para a indústria também,
a gente chegou num patamar de bonificação por volume, né? A gente está falando lá da genética por volume, preço por volume, que hoje, na minha visão, ele é exagerado, né? Hoje a gente tem lá o levantamento do CPEA, né? Que ele divulga os preços por faixa de produção, produtores abaixo de 200, produtores acima de 7 mil litros diários. A diferença de preço entre um e outro é mais ou menos 50 centavos. É muito grande. É muito grande, né? O ganho logístico desse produtor grande versus alguns produtores pequenos não paga esses 50 centavos de diferença de preço. Então esse, pro lado da indústria, é um desafio, né? De mudar a precificação e caminhar mais para os sólidos, né? Que é algo que a gente falou lá atrás. E é um grande desafio para o produtor também, né? O produtor grande tem uma rentabilidade interessante também porque ele recebe muito mais do que o produtor pequeno, né? E no futuro, talvez isso não seja assim, né? Então ele tem um desafio aí também. Esse é um dos desafios, né? Um dos desafios futuros aí para a cadeia, para a precificação. A gente acabou de falar da fidelidade do produtor à indústria, né? Também, né? E tem um outro tema que a gente está discutindo também, já estamos trazendo aí. Mercados futuros de leite, né? Hoje eu entro lá na B3, né, na antiga BMF, eu consigo ver preço de milho para junho de 27. Sim. Certamente para junho de 26. Se o preço está bom, eu vou lá e travo e garanto o meu custo. Eu, produtor de leite. Ou eu, produtor de milho, garanto o meu preço, né? Soja, a mesma coisa. Boi, a mesma coisa. Café. O leite não pode fazer isso, né? O leite não consegue fazer isso. Tanto o produtor quanto a indústria. Então a indústria não sabe o preço que ela vai pagar lá em... Não sabe o preço que ela vai pagar em dezembro agora. Quanto mais em junho do ano que vem. E o produtor da mesma coisa. Ele não sabe o preço que ele vai receber pelo leite que ele está entregando. Ele não sabe o preço do leite que ele está entregando hoje. Quanto mais lá em junho do ano que vem. Então, e tem, se analisando conceitualmente, o que precisa ter para ter mercado futuro? Um mercado. E o que o leite tem hoje, eu acho dá jogo. Eu acho que a gente pelo menos precisa discutir esse tema para tentar ou chegar a uma conclusão, não é possível, vamos esquecer isso, vamos partir para outra, ou de fato criar esse contrato, que eu acho que, na minha visão, é possível, né? Eu fui como Nestlé em 2003, há 22 anos, na BMF, discutir isso. Voltamos a discutir agora com a CNA e tal, né? CNA, Viva Lácteos, né? Que são as representações de produtores de indústrias. Vamos ver se agora o pessoal caminha. E esse é um outro ponto interessante e importante para a competitividade da cadeia no futuro, né? Eu sou um produtor de leite, até pelo que a gente falou aqui. Eu vou financiar minha produção. Tá, qual que vai ser o seu preço médio nos próximos 2 anos? Eu banco para te financiar. Não sei meu preço do mês que vem, quanto mais daqui a 2 anos. Um ano, 2 anos. Então, é uma ferramenta de proteção de preços para quem compra e para quem vende, é uma ferramenta que ajuda em outras coisas, né? Financiamento, né? Enfim. É um outro tema importante que a cadeia precisa discutir, em algum momento voltar a discutir, né? Mas como que funcionaria isso? Porque assim, bom, até dentro do meu conhecimento, vamos pegar boi, né? Que é uma commodity bem trabalhada dentro do mercado futuro. Você tem o preço do dia, né? Por exemplo, arroba de boi, esse hoje 300 reais, por exemplo, tá? E aí, o preço para dezembro, por exemplo, ele é especulativo, né? Porque, assim, o preço do dia, por exemplo, o CPEA solta o preço do dia hoje. O preço do dia fechou tanto, físico. Quais que foram as negociações do dia, ele gera uma média daquilo ali e solta o preço. Isso. Aí, o preço do boi para dezembro, ele tem, assim, um horizonte, mas ele é especulativo, tá? Existem projeções de volume de gado que vai entrar, enfim, volume de gado que vai sair, e aí ele fala assim, o comprador lá tá travando o negócio a 310. Então, assim, tem uma perspectiva de alta até lá. Mas se chega no momento e por algum motivo tem muita oferta, esse preço recua abaixo de 300, vai para 290, né? Então, quem vendeu lá a 310, beleza, tá protegido,
com o negócio travado. Mas no leite, como que funcionaria essa dinâmica aí? Você provavelmente tem que fazer um contrato. Você não tem negociações diárias de leite. Na verdade, você não tem negociações Não tem diárias. negociação, na verdade. Nenhum derivado, né? Uhum. Tem semanais. Talvez tenha que ser semanal a coisa. Mas se você pegar correlação de preços entre esses derivados que eu mencionei lá, os 2 leites em pó, o HT e mussarela, e o preço de leite ao produtor, eu fiz isso hoje. 93%, 94% de correlação. Bem alta. Bem alta. Então, um produtor grande, por exemplo, você pode ter uma carga de leite em pó, que são 27 toneladas de leite em pó. Converter isso em leite fresco, pega um produtor grande, ele vende ou compra no futuro uma carga de leite em pó que equivale a produção dele num mês ou numa semana, entendeu? Uhum. Quer dizer, obviamente tem que desenvolver mais detalhadamente esse conceito, mas o mercado, assim, as variáveis que são importantes. O mercado é grande em termos de volume financeiro, bem grande. Tem muitos compradores e muitos vendedores, de um lado e de outro, então fragmentação. Uhum. E tem uma padronização que é cada vez maior, né? Leite em pó, saco de 25 quilos, é mais ou menos aquilo lá, independente de quem produz. O leite UHT, é óbvio, tem marca X, Y e tal, mas é mais ou menos aquilo lá. Uhum. Queijo mussarela, barra de 3 quilos, 4 quilos, obviamente aí tem talvez um pouco mais de diferença, tem uma marca mais premium, uma marca mais de combate, mas ao longo do tempo o preço delas anda mais ou menos junto. Uhum. Então, assim, tem padronização, tem muitos compradores, muitos vendedores e tem um volume grande de mercado. E tem volatilidade, né, que é outra coisa importante do mercado ter, né? Que é para atrair especulador que vai dar liquidez no mercado, né? Enfim, eu acho que é algo que a gente tem que estudar, porque é algo que, se acontecer, é algo benéfico a produtores e benéfico para a indústria também, né? Legal. Tem outro ponto de negociação, de formação de preço de leite, que o pessoal tem alguns negociados, alguns comentários, que é o Conselleite. É a mesma proposta do que se faz de formação de preço via CPEA? Como que... O Conselleite, até onde eu sei, ele pega a cesta de produtos, Conselleite Paraná, pega a cesta de produtos das indústrias daquele estado, então produziu 20% de UHT, 30% de mussarela, achou a produção média daquele período, quanto que isso reverte em preço de matéria-prima, né? E aí vira uma referência, até onde eu sei não é obrigatório, vira uma referência para pagamentos de leite, né? Eu acho que é interessante porque traz uma transparência bastante grande, né? Tanto da indústria quanto do produtor. Normalmente são conselhos, o Conselleite é paritário, né? Então tem o mesmo número de representantes de indústria e de produtores, então as pessoas sentam na mesa para discutir e achar solução, né? Enfim, eu acho que é uma solução interessante, sim. Legal. E, Walter, você tinha comentado um pouco aí sobre essa questão da pegada de carbono, que a indústria está se preocupando. O que tem de novidade aí com relação a isso da indústria? O que ela vê aí para frente? Como que ela vai medir isso da maneira... Ixi, eu não sou expert nisso aí não, mas eu sei que as multinacionais, elas têm compromissos, aí não só no leite, né? Tá. De redução das emissões deles 2030 e 2050, normalmente são esses os prazos, né? E a cadeia de abastecimento, uma indústria de leite, a cadeia de abastecimento dela participa muito da emissão que ela tem, desde a fazenda, transporte de leite, etc. Então ela precisa reduzir isso. E uma parte importante dessa redução vem do aumento de produtividade produtora, é aquilo que a gente falou, né? Sim. Por litro de leite produzido, menos carbono, né? Uma carga menor de carbono. E as empresas muitas, a Nestlé tem um programa há algum tempo já bem desenvolvido, bem importante nesse sentido, Danone também, Lactalis também, enfim. Começa pelas multinacionais porque elas têm compromissos globais. Mas a coisa, obviamente, tende a andar
Eu acho que as outras empresas tendem a seguir o mesmo caminho, né? E além dessa exigência, você acredita que o mercado consumidor também vai ter essa... Porque essa é uma regulamentação, né, mais governamental para diminuir a... E o mercado financeiro, mais do que o governo, ele começa a financiar, ter taxas menores ou mais adequadas ou mais benéficas ou melhores para empresas com esse tipo de... empresas com menor emissão, vamos dizer assim, né? Isso tem a ver também com isso, né? Acho que é menos governo e mais o mercado funcionando, né? Ah, entendi. Ô Walter, você comentou aí, me veio uma dúvida aqui. Dentro do... Pensando na indústria ali, né? Eu acredito que o produto deve ser o que ela mais desembolsa para, por exemplo, o valor pago pelo litro. Mas o quanto que representa a logística de captação dentro do negócio? Você tem algum número? É mais ou menos 90% o preço do leite e 10% os custos de compra, né? Que a logística é a maior parte deles, mas tem o cara que compra leite lá no campo, o técnico, os testes de qualidade, basicamente posto de resfriamento, quando tem, né? Mas, grosso modo, é assim, 90% do preço pago ao produtor na fazenda e 10% a todos os outros custos de compra. Mais ou menos isso. Entendi. E hoje no preço do leite, hoje a gente está vendo um movimento no mercado, principalmente nos maiores produtores, para o leite A2A2. Sim. Como que está esse mercado? Quanto que a mais é a valorização? O consumo desse leite tem aumentado cada vez mais? Eu acho que é uma oportunidade interessante, né? Eu não saberia te dizer quanto que está pagando a mais, mas paga mais. Eu acho que é uma oportunidade interessante, né? Um leite mais aceito, né? Por pessoas que têm algum tipo de desconforto com o leite normal, vamos dizer assim. Então é um mercado interessante, sim. Eu acho que é algo a se explorar. Eu tive até recentemente lá na Itália, na Áustria, eu vi algumas gôndolas, a gente sempre gosta de visitar, Sim. E a turma já estava... tinha bastante do leite A2A2. Já nos Estados Unidos, que eu estava na Flórida, num evento que a gente foi lá, em Gainesville, eu já comecei a ver lá também muito leite orgânico. Mas, assim, eu até estranhei, porque tinha muitas marcas de orgânico. Muitas, assim, 3 a 4, que para mim me chocou bastante, assim, que a gente sabe que a cadeia americana, o grande mercado lá está mais voltado para o leite da forma produzida tradicional, né? Mas aqui no Brasil, eu acho que já nessa parte do orgânico, a gente não tem quase... eu nunca... Tem umas iniciativas aí, parece que voltaram... recuaram. Voltaram um pouco, né? Não saberia dizer... Mas eu acho que não, é um nicho que cresceu um pouquinho e acho que recuou um pouquinho também agora, né? Agora ou mais recentemente, né? Não, bacana. E assim, onde você pega São Paulo, talvez que tenha a maior renda per capita do Brasil, né? Não sei se teria... Que é um produto mais caro, né? Se produzir dessa forma é mais caro. É menos eficiente, né? Não sei se... E a gente teve algumas mudanças, né? Que aqui ainda no Brasil não chegou. Lá nos Estados Unidos o leite, por exemplo, que usa BST, as vacas utilizam o BST, a gente vê que está saindo, né? Na Europa também já é proibido. Aqui no Brasil ainda não tem nenhum movimento com isso, né? Lá nos Estados Unidos eu também observei alguma tendência de uns produtos que é feito pela Coca-Cola, que é um leite mais adensado. Isso, é o Fairlife. Fairlife, isso. Isso é uma tendência interessante, o leite com mais proteína. Aqui a gente tem aproveitado bastante, está crescendo produtos com proteína de soro, né? O WPC, né? Esse é um mercado bem interessante também, né? Não é só... no começo era só o pessoal de academia. Sim. Hoje já tem uma série de outras linhas de produtos, até para cachorro. Esses dias eu encontrei uma barrinha de cereais usando proteína de soro para cachorro. Então são mercados que estão crescendo. A gente vê os produtos sempre enfatizando a quantidade de proteína que tem. Isso. E essa tecnologia da Coca-Cola lá que eu vi, o Fairlife, foi interessante que eles realmente removem a lactose. Porque hoje o leite sem lactose no Brasil, na verdade, tem o mesmo conteúdo energético do com lactose. Porque só é colocada a enzima para quebrar, mas a quantidade de energia a gente vê que é a mesma, né? Lá tira realmente a lactose, filtra o leite, adensa ele com mais proteína, né? Tem proteína e gordura, mas mais adensado em proteína. E
E a gente vê esse movimento aqui no Brasil. Eu lembro na época que a Coca-Cola tinha comprado um laticínio lá em Lavras até, né? O Verde Campo. Né? O Verde Campo. Começou os projetos do iogurte lac free, depois com essa parte de mais proteína. Eu não sei porque ela vendeu, acho que a operação de volta pro dono anterior, né? E saiu do mercado aqui. Mas lá nos Estados Unidos eu sei que tá bem ativo. Eu não sei se essa ultrafiltração, isso é uma outra coisa que o Marcelo comentou, de se estudar isso aí. Se a legislação permite. Acho que há problemas aqui no Brasil? Há restrições de regulação em função disso. Aqui no Brasil? Isso, aqui no Brasil. Ah, entendi. Mas, assim, eu acho que é uma oportunidade grande, né? Porque a demanda está por produtos com alta proteína e o leite é um produto natural e que pode fornecer essas proteínas para produtos de alta proteína. Então, é uma oportunidade interessante. Esse mercado em si, até do whey protein, eu não sei como é que funciona, né? Mas isso também deve ter puxado um pouco também o consumo, né? Desde aqueles bebidas, tem a Iopro da Danone, tem as outras tantas, né? Na mesma linha, né? Então, é um mercado que cresce bastante. Mas normalmente essas grandes operações aí desses laticínios que você, até a Lactalis e outros aí que você mencionou, eles não têm uma operação de fazer. Eu falo whey protein mesmo, aquele que vem num potão lá em pó. Tá. Aquele sempre é uma indústria paralela, né? Não tem normalmente uma empresa, comumente um laticínio atuando naquele tipo de operação. Tem as empresas que compram soro, por exemplo, tem a Nutrifonte, que é do grupo da Lactalis, lá no Rio Grande do Sul. Tem a Sooro, que acho que é a maior delas, estão no Rio Grande do Sul e estão no Paraná. Tem a Lactosul em Goiás. Acho que a Castrolanda está começando a fazer também. Empresas que... A Castrolanda, por exemplo, ela vai produzir soro, ela produz queijo, portanto produz soro e vai processar esse soro. Mas a Sooro, a Nutrifonte, ela compra soro de outras empresas que são queijeiras e que fazem... tem o Whey Brasil, que é uma nova fábrica, foi inaugurada há pouquíssimo tempo. É um grupo de empresas de queijo que construíram uma fábrica de secagem de soro para fazer o soro em pó e o whey também. Então, tem algumas que estão trabalhando. A nova fábrica da Piracanjuba, lá no sudoeste do Paraná, também acho que vai, pelo que eu li, também vai ter uma planta de secagem de soro para também produzir o WC, né? Acho que o laticínio da vaca também tem. Isso, eu acho que sim. Eu acho que sim. E pode falar. Você comentou aí que tem o soro e o whey. É a mesma coisa, né? É a mesma coisa? Isso, O WPC, né, Whey Protein Concentrate, é a proteína do soro, né? Então, o processo industrial, você tira a proteína do soro, concentra e produz aquele que vai no pote lá que você está falando, né? Sim. Aí tem diferentes, tem 35% de proteína, 60%, 80%, tem o WPI, que é isolado, tem o WPH, que é hidrolisado. Enfim, aí tem uma série de produtos. Uma série de produtos aí, né? Tem o MPC, que é a partir da proteína do leite. A caseína mesmo ou não? Acho que a proteína integral do leite, não só... Aí eu não vou saber te responder, mas não é do soro, é do leite propriamente dito. Sim. Do leite integral. Mas aí essa proteína do soro não é caseína? Não, porque você tem a caseína ficou no queijo, né? É outra proteína. É a do soro. Você tem esse fracionamento dentro da proteína do leite. Até pra você pegar a diferença do teor de proteína do leite pro teor de caseína, dá uma diferença ali. Vocês fizeram de 0,4 pontos percentuais, entendeu? Na hora que você vê só 100% caseína. Aí dentro da caseína você tem capa, gama, tem uma variação e aí chega até também essa segregação de A1, A2. Não sou especialista, mas esse básico aí pelo menos eu sei que a da caseína ela vai coagular e fazer o queijo e o soro é a do soro que vai para essa questão aí de produção de whey protein. Tá. E hoje como é que é o market share dos laticínios aí? Pelo menos os principais players aí que a gente tem hoje no mercado de leite do Brasil. Hoje o maior é Lactalis, né? Aí eu não sei te dizer o market share, quantos de... porcentagem, né? Mas Lactalis é o grande, depois Italá, Piracanjuba e Italá, que mais ou menos o mesmo tamanho,
talvez com alguma diferençazinha, mas mais ou menos o mesmo tamanho. O quarto, acho que é a Union lá das cooperativas holandesas, né? O pool do leite lá, né? Uhum. Aí tem Nestlé, aí tem Alvoar, né? Que é em Baré mais Betânia. Enfim, aí vem umas outras tantas aí, né? Entendi. Não, Porto Alegre é importante. Puxa, falar algumas e não falar outras, aí complica. Mas Danone é importante. Uhum. Vigor é muito importante. Enfim, tem uma série de outros aí. E já caminhando para o fim, né? E acho que é só uma dúvida minha também. Como é que funciona o mercado do leite spot? A dinâmica do leite O spot. famoso leite spot. O que é o leite spot que a gente sabe? Às vezes algumas pessoas não sabem o que é o leite spot. Como é que funciona essa dinâmica aí do leite spot? O spot é um leite, conceitualmente é um leite que a empresa compra leite do produtor, vai fabricar seus produtos e ela tem uma sobra de leite por algum motivo. Uhum. Aí ela vai negociar esse leite no mercado spot. Né? Que spot é meio que eventual, né? Por isso spot. Mas tem empresas que se dedicam somente, empresas ou cooperativas, à venda do leite spot. E tem empresas que compram um spot, eventualmente, né? Mas o spot mesmo, ele tá caindo o volume dele, né? As empresas negociam o leite entre elas, mas elas estabelecem um contrato. Ele deixa de ser spot. Ok. Estabelece um contrato entre elas e fixa aí no CPEA mais tantos centavos, com leite, enfim. É um mercado que tem essa origem, né? De sobrou eu vendo, faltou eu compro, mas é um mercado que está, em termos de volume, perdendo importância. Né? As empresas estão optando por contratar mais essa compra de leite, estabelecer uma relação mais de longo prazo, fixando o preço em algum indicador. Alguns fixam até no nosso preço do leite spot, né? Mas obviamente a gente não considera isso no nosso preço. Mas é um mercado que está perdendo importância, né? Na nossa visão aí. Bacana, Cara, show de bola. Muito aprendizado. Muito. Falei, hein? Nossa senhora, pelo amor de Deus. Não, mas falou muita coisa boa. Não, a gente Muita aprendeu informação. muito. Então, Walter, agradecer você, cara, só ter trabalhado hoje o dia todo ainda e vir aqui passar esse conhecimento. Eu acho que a gente, na nossa formação, dificilmente teve acesso a esse conhecimento. O intuito nosso é trazer pessoas para complementar a formação aí também dos novos técnicos e também levar isso aí para o produtor. Acho que a discussão aqui foi muito bacana, né? E eu acho que agregou bastante. Agradeço aí o seu tempo e a oportunidade aí de você vir aqui participar aí do nosso podcast. Legal, gente. Eu agradeço aí a oportunidade. E é sempre bom falar, né? Eu gosto muito de falar do mercado que a gente está, onde a gente atua. Eu acho que a gente tem muita coisa para fazer e iniciativas como essas de vocês, de trazer informação, né? Dar acesso aos técnicos, aos produtores, às informações é muito, muito relevante, muito importante. É simples, quer dizer, a gente não está fazendo nada, não está criando nada absolutamente revolucionário, fazendo algo simples, mas que é extremamente importante para quem está lá na ponta, né, querendo saber, querendo conhecer como é que funciona. Então eu acho que bem importante, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês. Não, obrigado. E se você quiser passar, né, William, os contatos, né, para o pessoal aí que quer te procurar aí, onde que acha o Walter? Meu e-mail é walter com v, @milkpoint, como Milkpoint, Ventures, ventures.com.br. E meu WhatsApp é 11 98545 5998. Por um ou por outro, vocês me encontram e me xingam, me perguntam. E nos grupos de WhatsApp aí, tô em vários deles aí, de vez em quando a gente conversa com o pessoal. Legal. Pessoal, então é isso aí. Foi mais um episódio aí do Track and Feed Podcast. Espero que vocês tenham gostado. Foi muito legal aqui o bate-papo. E ajuda a gente aí, dá um like, compartilha esse conteúdo para chegar a mais pessoas, porque informações extremamente relevantes e importantes. Então, contamos com a colaboração de vocês aí também. Valeu? Um abraço aí, fique com Deus. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Esse episódio é um oferecimento de Fileô Baile Safre,
ciência para melhorar a saúde e performance dos animais. IFS, energia que abastece o bem. Exalc Lab, medir para gerenciar. Imigrante Tratores, agricultura cheia de possibilidades.